Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É a nossa revisão de língua portuguesa para o Enem. A gente sabe, quem está trabalhando aí do outro lado, seriamente estudando, se dedicando à construção de ideias para o Enem, que vai prestar logo, logo aí no horizonte, né? A gente sabe a necessidade que é de falar de novo, falar de outro jeito, tentar exercitar de outras maneiras, né? Tudo aquilo que a gente vai traçando, trabalhando de conhecimento nas diversas áreas. Bom, em língua, linguagens não é diferente, né, pessoal? A gente precisa ver de novo, observar, consolidar aquilo que a gente vai aprendendo aos poucos, mas assim, de maneira bem cuidadosa, bem tratada, bem trabalhada, né? Então, por isso, olha só, a gente tem agora uma aula de revisão que é de língua, que é de linguagens, mas eu estou trabalhando aqui, ó, vê na tela comigo, com elementos de análise linguística para competência 1. Daí se diz, espera aí, prof, misturou redação e língua? Misturou sim, gente. Por quê? Porque a competência 1 é toda de linguagem. A competência 1, os primeiros 200 pontos que podem ser atribuídos à sua redação, é todo voltado, esse conteúdo, esse conjunto de nota, é todo voltado para a análise da norma padrão. Se você tem o domínio necessário, efetivo de norma padrão no texto. Então, a gente vai fazer esse contraponto observando as coisas mais essenciais aí no texto em relação à norma padrão e como a competência 1 se consolida, se comprova aí nesse momento de avaliação, tá bom? Então, segue lá, olha só. Por que e onde a gente vê que a norma padrão entra fortemente na redação do Enem? O que acontece, gente, é que todos os anos se reprisa o enunciado conforme está aí na tela, né? O que muda é o tema, o restante do enunciado é igual. E diz assim aí, ó. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Então vejam, está destacado, inclusive sublinhado aí, modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso aqui confere 200 pontos para a sua redação. São os primeiros 200 pontos, é a competência 1, tá? Do seu texto. Bem, o que vem a ser, gente, modalidade escrita formal da língua portuguesa? A gente já tem esse ponto aí, como você está observando e estudando ao longo aí da sua preparação, você sabe que não dá para usar as mesmas coisas, as mesmas palavras e organização sintática que a gente usa na fala, não dá para usar na escrita, né? São coisas diferentes, gente, são registros diferentes. E isso funciona muito bem no dia a dia para a gente separar as adequações daquilo que a gente está comunicando, transmitindo, relacionando como mensagem. No texto Enem não é diferente, pessoal. Então tem que escolher direitinho, além de fazer a escolha por registro escrito, tem que ser um registro escrito que respeite a modalidade formal da língua. Quer dizer, vai ter que obedecer à norma padrão, aquilo que prescreve a gramática, né? Com algumas flexibilidades, mas obedecendo o máximo possível nesse sentido, tá? Então, é aí que aparece, gente, a chamada para competência 1, para esses 200 pontos de norma padrão, tá bom? Agora, olha só, isso tudo aqui, pessoal, é o que diz o próprio INEP, o próprio MEC, no Guia do Participante, na cartilha do estudante, né? Que mostra para nós como é que é o trabalho aí com a redação do Enem, tá? E o que a gente deve tomar cuidado em cada uma das competências. Então, todos esses itens eu tirei de lá para ver assim, dizer, bom, peraí, o que é obedecer à língua formal escrita, o que é que se entende por isso, que elementos são analisados. Observa comigo, ó. Convenções de escrita, então vejam, são vários itens, ó, são convenções de escrita, são convenções gramaticais, é escolha de registro e escolha de vocabulário, tá? Então veja comigo, o que tem que tomar cuidado aí? Convenções de escrita, acentuação, ortografia, separação silábica, uso do hífen e de letras maiúsculas e minúsculas, a diferença, né, gente? Por exemplo, ó, isso aqui ó, a gente vê muito. Brasil é maiúscula e brasileiro, por exemplo, é minúscula. Tem gente que coloca brasileiro com maiúscula. Não pode, tá, pessoal?
Isso é bem importante. Do que a gente fala quando fala de separação silábica, pessoal? Separação silábica é quando acontece a necessidade de translineação. Por exemplo, chegou aqui no final da margem, né, no cantinho, e vai precisar separar a palavra. Então, vamos supor, se eu disser assim, ó, verbos, né? Tá? Então, separar certinho a sílaba onde deve ser separada, tá bom? Convenções gramaticais. Concordância verbal, com plural e singular, né, gente? Pessoa do discurso também. E nominal, com plural, singular e gênero. Flexão de nomes e verbos, pontuação, regência verbal e nominal, colocação pronominal, pontuação e paralelismo, né? Então, vejam, esses elementos, aqui, por exemplo, ele está citando de novo a pontuação e o paralelismo, porque ela faz parte também desse jogo de paralelismo sintático. A gente já vai ver exemplos. Estou citando os nomes aqui para vocês não se sentirem assim depois dizer, nossa, esse nome eu nunca vi, né? Então, os nomes das coisas estão aqui, eu vou citar direitinho e em seguida a gente vai olhar no texto como é que isso acontece, tá? Escolha de registro. Adequação da modalidade escrita formal. Isso é, não pode ter registro informal ou marcas de oralidade. Por exemplo, gírias, expressões coloquiais e outras coisas estão abolidas, abominadas aqui, né? Ou qualquer outro elemento conotativo, tá bom? Escolha vocabular, gente. Emprego de vocabulário preciso. O que quer dizer isso? Vocabulário preciso quer dizer assim, ó, quando a gente fala que aplicou uma coisa com precisão, quer dizer, ó, foi cirúrgico, foi certíssimo, foi na veia, como se diriam em outras expressões aí, jargões populares, né? Foi exatamente naquilo que queria dizer. Então tem que ser a expressão ou a palavra que comunique exatamente aquilo que se quer comunicar, tá? Não pode ser palavra parecida. O que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e são apropriadas para o texto. Nesse sentido correto, pessoal, eu acrescentaria aqui, ó, que elas são usadas em sentido denotativo, tá? Não é figurado. O texto Enem não é um texto que tem lugar para linguagem conotativa. Então, as palavras são usadas no seu sentido literal, naquilo que de fato elas significam e não em sentido conotativo, tá bom? Então, é assim mesmo. Então, esses são os elementos que a gente vai encontrar avaliados todos na competência 1. Tudo bem? Esse é o ponto. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Então, nós vamos olhar aqui, ó. Eu disse, o que nós vamos fazer juntos? Vamos tomar como exemplo um texto da cartilha do participante, manual de redação do Enem, divulgado pelo MEC para fazer essa análise, para aplicar esses conhecimentos, essas percepções de usos da linguagem que a gente foi observando aqui, tá? E a gente vai comentando, tá bom? Então, ó, eu deixei a capa aqui, inclusive, pessoal, é um dos guias, tá? Isso tudo tá sempre em PDF. Se vocês derem uma busca, vocês encontram os guias publicados em 2012, 2013, 2016, 17, 18 e assim por diante, tá bom? Esse aqui é de 2018. Tá aí a capinha dele, ó. Redação Enem, ele é cartilha do participante. Às vezes ele é chamado de manual de redação, às vezes de cartilha do participante, às vezes de manual do participante, guia do participante, gente. O importante é que se vocês derem uma busca com um desses nomes, vai aparecer em PDF para vocês observarem, né? O começo desse guia, no que tange a dizer quais são as competências avaliadas, como elas são avaliadas, o que se espera do texto, quais são as características do texto, é sempre igual, tá? Em todas as edições. O que é que muda? A partir do momento que muda, que tem, né, para frente aí no guia, a proposta, porque eles sempre pegam a proposta do ano anterior, e os textos avaliados como expressões aí que podem ser nota 1000, gente, eles estão como nota 1000 na cartilha, mas assim, a gente sempre pensa, né, na redação, que o 1000 é uma nota que acontece, não é uma nota que está disponível. Então, assim como esses textos ganharam 1000, numa correção diferente, poderiam ganhar 920, quem sabe 880 até, né? Assim como outros textos que ganharam 920 poderiam ganhar 1000 e vice-versa. Textos que estão
num patamar acima de 880, gente, são textos de excelência, tudo pode acontecer com eles. Eles podem vir a 1000 ou não, né? Então depende aí da subjetividade também, da nuance de subjetividade da correção, tá bom? Então, a gente vai tomar como exemplo, para analisar esses itens aqui, ó, tudo que acontece aí, um texto divulgado como nota 1000 nessa cartilha. Vou lembrar só que essa cartilha de 2018 trabalhou com o tema da inclusão educacional dos surdos no Brasil, que havia sido o tema do Enem, da redação de 2017, né? Foi redação de 2017, então entrou na cartilha Enem 2018. Tudo bem? Vamos para frente. Então, olha só, pessoal, o que a gente tem aqui? Eu vou avaliando com vocês para ver se esses itens todos estão observados aí, tá? Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais, porém há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Vamos por partes, né, gente? Olha só. O que acontece aqui? Pensando na pontuação, que é um dos elementos da competência 1, né? É um texto muito bem pontuado. Vejam, essa vírgula que está aqui, ó, logo na primeira linha, está isolando o na antiga Esparta, que é um adjunto adverbial. Vamos lá. É um adjunto adverbial. E geralmente os adjuntos adverbiais, pela ordem sintática que o português estabelece, viriam no final, né? Como é que é a ordem sintática que o português faz? É sujeito, verbo, objeto e adjuntos, tá? Como a ordem direta eles virem no final, seria assim mais ou menos, né? Crianças com deficiência eram assassinadas porque não poderiam ser guerreiras na antiga Esparta, tá? Como houve o destaque para o começo da frase e o na antiga Esparta ficou aqui no começo, então a gente tem uma vírgula para marcar esse deslocamento. Deslocamento de expressão. Tá bom? Não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Tudo bem. Aqui é um ponto final, gente, por quê? Terminou a informação. Então, olhem que importante que é a gente perceber o momento em que não pode mais ficar pendurando outras informações no período, que precisa, de fato, terminá-lo, né? Colocar um ponto final para começar outra coisa. Vamos ver qual é esse começo de outra coisa aqui. Na contemporaneidade, tal barbárie. Olha, esse na contemporaneidade tem o mesmo status que na antiga Esparta. Ou seja, ele também é um adjunto adverbial, tá? Ele também está deslocado para o começo da frase e por isso também é seguido por uma vírgula, tá bom? Tal barbárie não ocorre mais, porém há grandes dificuldades para garantir aos deficientes. Vejam aqui, gente, o que acontece? Olha só, a gente tem um travessão e outro travessão. O que esses dois elementos estão fazendo aqui? Estão destacando uma especificação para o tipo de deficiência, tá? É possível fazer isso com a pontuação no meu texto, prof? Com certeza, tá bom? Então, olha só, se eu quero especificar alguma coisa do lado de uma palavra, de uma expressão, eu posso usar os travessões para fazer isso, tá? E é o que acontece aqui, ó. Então, para garantir aos deficientes, em especial aos surdos, poderia ter dito outro tipo de deficiência? Poderia. Agora, como o tema era surdez, né, gente? Então, obviamente, a especificação dentro dos travessões vai para os surdos. Bom, eu poderia usar outro sinal de pontuação para colocar essa especificação? Poderia também, poderia colocar parênteses, tá bom? Ou mesmo vírgulas. Mas quando a gente já está num período que encadeia uma sequência de coisas com vírgulas, a gente pode abrir mão de usar mais um parzinho de vírgula e colocar os travessões aí para pôr essa especificidade, tá? O acesso à educação devido ao preconceito ainda existente na sociedade e a falta de atenção do Estado à questão. Muito bem, gente, vejam só.
Isso de pontuação, então, falamos, né? É um parágrafo dividido em 2 períodos. Esses 2 períodos estão bem marcados pela pontuação e também bem marcados pela comparação, né? Existe um destaque para a antiga Esparta aqui no começo e para a contemporaneidade no segundo período do parágrafo, tá? Então, que mais? Agora que é bom observar aqui, vocês devem perceber, pessoal, também, ó, que não há nenhuma palavra que devesse levar acento sem acento, ó. Deficiência com acento, né? Depois, época tá com acento, barbárie tá com acento, porém tá com acento, a com acento. E aqui as crases também colocadas de maneira muito correta. Ó, o acesso a quê? Acesso à educação. Então, acesso a com preposição, educação é feminino, leva artigo na frente, juntou os dois, fez crase, né? Devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta. Então, veja, tudo isso é devido, né? Devido ao, ó, tá vendo? Tem a preposição mais o artigo aqui. Então, aqui também vai ter a preposição mais o artigo, tá? Só que vem juntadas as duas sob o acento grave, tá bom? Tá certinho. Vamos para frente olhar mais algumas coisas? Olha só. Inicialmente, um entrave à mentalidade retrógrada de parte da população, que age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e, posteriormente, exercer uma profissão. De fato, tal atitude se relaciona ao conceito de banalidade do mal, trazido pela socióloga Hannah Arendt. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Nessa situação, o medo do preconceito, que pode ser praticado mesmo pelos educadores, possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem dos seus direitos, fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulado. Bom, pessoal, aqui tem bastante coisa para a gente analisar, né? Vamos começar de novo da pontuação? Olha que legal, de novo, o inicialmente está deslocado, veio com uma vírgula aqui, né? E assim vai. Aqui, uma vírgula antes da explicação, que age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar. O posteriormente, aqui o advérbio está deslocado pelas 2 vírgulas, então é bem legal entender isso, né, gente? Posteriormente, infelizmente, inevitavelmente, qualquer advérbio desses de modo terminado em mente, se ele levar uma das vírgulas, tem que levar a outra, tá? Então, ou ele está deslocado por essas 2 ou por nenhuma, tá bom? De fato, de novo, ó, deslocado, olha a vírgula. Tal atitude se relaciona com o conceito de banalidade do mal, olha lá a explicação, trazido por fulana, socióloga Hannah Arendt. Olha que interessante, gente, os 2 pontos aqui. O que os 2 pontos vão introduzir? Uma explicação, né? Veja, tá contando aqui pra gente que existe um conceito chamado banalidade do mal, tá? Agora, o que é muito importante que se faça quando se está escrevendo a redação do Enem para o nosso leitor? A gente não pode pressupor que ele leu, que ele conhece esse conceito, tá? Muito embora quem vá ler o seu texto, a sua prova, conheça esse conceito, você deve mostrar que você sabe relatá-lo, né? Então vejam que escolha bastante interessante e inteligente aqui, ó. Trazido pela socióloga tal, 2 pontos, ó. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Tá aí a explicação, contando o que significa a banalidade do mal. Um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades. Olha lá, o que a gente tem aqui? Um travessão, de novo, fazendo o quê? Uma especificação. Que tipo de discriminação é essa? Ah, pode ser por olhares maldosos ou falta de recursos para garantir seu aprendizado. Alguém poderá dizer, prof, mas cadê o segundo travessão, né? Como aparecia aqui, ó,
na introdução os 2 travessões? Pessoal, quando a gente tem ponto final na sequência da explicação, o segundo travessão não aparece, é só o primeiro, tá? Se tiver ponto final em seguida, não aparece o segundo travessão. Nessa situação, o medo do preconceito, que pode ser praticado mesmo pelos educadores, olha que importante aqui, ó. Essas 2 vírgulas estão isolando também, gente, essa explicação aqui, ó, que pode ser praticado mesmo pelos educadores. Possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem dos seus direitos. Ó, de novo, pessoal, o que acontece aqui? Um travessãozinho, vamos ver? Fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulado. Tem o ponto final, não vai ter o segundo travessão. Perceberam? Olha, gente, esse trabalho da gente ir olhando a pontuação é um trabalho bem assim detalhista, mas é muito importante para a gente ir percebendo como as coisas são encadeadas e como existe mesmo num texto como esse, que é uma redação boa, uma redação excelente, como existe esse cuidado, né, na hora de realizar, de juntar, de gerir as coisas aí. Outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva é a inobservância estatal, uma vez que o governo nem sempre cobra das instituições de ensino a existência de aulas especializadas para esse grupo, ministradas em Libras, além da avaliação do português, escrito como uma segunda língua. Olha só, de novo, pessoal, o que acontece aqui, ó? Ministradas em Libras, viram? Tem os 2 travessões. Por quê? Porque não termina no ponto final, né? O próximo item. De acordo com Habermas, incluir não é só trazer para perto, mas também respeitar e crescer junto com o outro. A frase do filósofo alemão mostra que, enquanto o Estado e a escola não garantirem direitos iguais na educação dos surdos, com respeito por parte dos professores e colegas, tal minoria ainda estará sofrendo práticas discriminatórias. Eu quero aproveitar, gente, a gente está se detendo bem na pontuação, porque ela é de uma expressividade incrível para o texto ficar bom, mas eu quero aproveitar para ir para um item bem legal, bem importante aqui, ó. Olha, a história que eu falei do vocabulário preciso, né? Vocês perceberam que, embora a redação seja sobre a inclusão do surdo na escola, no sistema educacional brasileiro, a pessoa não fica repetindo o tempo todo o surdo, o surdo, o surdo. Tá vendo? Olha, tem aqui o surdo, depois tem o deficiente auditivo aqui, né? Aí depois, essas pessoas, o deficiente, tá? Depois, minoria, olha só, tá? Então, quer dizer, o que vai acontecendo? A pessoa vai utilizando sinônimos mais ou menos próximos para evitar a repetição da mesma palavra, tá? Isso é usar vocabulário com precisão e adequação, gente, e de maneira denotativa, como quer o texto Enem, tá bom? Destarte, olha, gente, esse destarte aqui é uma ressurreição, né, que a galera fez aí por causa dos textos Enem, mas assim, a gente não usa muito isso contemporaneamente, então poderia ser dessa forma, né? Dessa maneira, nesse sentido, tá? Um outro conclusivo poderia aparecer aí. Para que as pessoas com deficiência na audição, olha, de novo, ó, tá vendo? Outra expressão para dizer, para chamar de novo e dizer que é do surdo que se está falando, né? Consigam o acesso pleno ao sistema educacional, é preciso que o Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, promova cursos de Libras para os professores, que por meio de oficinas de especialização à noite, horário livre para a maioria dos profissionais, de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Para surdos desse grupo. Em adição, o Estado deve divulgar propagandas institucionais ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos, outro jeito de chamá-los aqui, com postagens nas redes sociais para que a discriminação dessa minoria seja reduzida, levando a maior inclusão. Então esse parágrafo, gente, é um excelente exemplo de como a gente pode trabalhar com a mesma retomada, né, com o mesmo referente, sem ficar repetindo, quem tem deficiência na audição, os surdos,
deficientes auditivos, desse grupo e dessa minoria, tá? O ratificando, pessoal, eu destaquei aqui por quê? Porque é muito importante quando fala em precisão vocabular, a gente entender que no português, assim como em outras línguas, a gente tem parônimos, né? Palavrinhas parecidas, gente, mas que significam coisas diferentes. Tem que tomar cuidado para escolher a palavra certa. Aqui está certo. O que significa ratificar? Consolidar, né? Comprovar, confirmar, melhor ainda, ó. Confirmar, tá? Agora, existe um parônimo em português que é retificar e que significa coisa completamente diferente, porque retificar é arrumar, consertar, quer dizer, retificar não é assinar embaixo, não é confirmar não, é refazer, reestruturar, tá? Então, cuidado, né, pessoal? Se dá para a gente dizer aqui um aprendizado bem importante dessa sequência da nossa leitura, é entender que as relações sintáticas estabelecidas pela pontuação são muito importantes no texto Enem e que o uso de vocabulário específico e claro e sem preguiça de usar adjetivos e advérbios é bem importante também, tá? Então vejam, competência 1, 200 pontos e mais ainda entendemos o alinhamento de algumas análises linguísticas que tem a ver com uso de norma padrão escrita contemporânea, tudo bem? Um abraço, gente, bons estudos, já nos vemos em outras aulas.